Olá, abençoados, sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe com quem gosta de ouvir a palavra de Deus. Eu sou Maria Franco. José do Egito. José era o filho preferido de seu pai. Como prova de seu amor, o pai deu a ele uma túnica de várias cores. Isso foi motivo de ira entre seus irmãos mais velhos. Mais que tudo, seus irmãos o odiavam por causa dos sonhos que ingenuamente ele lhes contava. Logo, entretanto, esses sonhos começaram a se realizar. Ele disse aos irmãos: nesse sonho todos nós nos encontrávamos lá. Estávamos atando feixes de trigo. De repente o meu feixe se ergueu, e os outros ficaram em volta, prostrando-se diante do meu. Cada vez o odiavam mais. Furiosos, viviam a planejar uma forma de se vingar dele. Diziam: como você poderia ser o líder de nós todos? Reinar sobre nós? Se somos mais velhos, isso jamais acontecerá. Seu pai Jacó deu a ele a responsabilidade de supervisionar o trabalho de seus irmãos. Então resolveram se livrar de José. Um dia viram uma caravana de ismaelitas, e sem coragem de o matar, resolveram vendê-lo como escravo. Estes o levaram para o Egito. Lá José foi vendido para o chefe da guarda do faraó, Potifar, um bom homem. José trabalhava com dedicação, até que o chefe da guarda percebeu o quanto ele era um servo honesto e justo, deixando que administrasse sua própria casa. No entanto, a mulher de Potifar rondava José, o tentando, seduzindo, disposta a tudo para deitar com ele, usando todos os artifícios de sedução, sem nada conseguir. Ele era um homem de fé e jamais ousaria pecar contra Deus e trair seu amo. Um dia, tomada por um desejo incontrolável de deitar-se com José, ela o atacou, mas ele a rejeitou novamente, o que a deixou furiosa, gritando para todos que ele havia tentado tomar ela à força. Potifar, triste e decepcionado com José, o mandou prender. Apesar de seu sofrimento e injustiças, José clamava a Deus, orava todos os dias, falava de sua dor e seu temor naquela terra distante, mas nunca perdendo a fé. Sentia saudades do pai e do irmão mais novo. Queria a alegria daqueles dias de volta. Com os anos, fez amizade e cuidava da administração da prisão, conquistando o respeito de todos. Um dia foram presos o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros, que esperavam seu julgamento. O administrador da prisão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um. Percebendo a aflição deles, José perguntou o que os preocupava. O copeiro disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira com 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do faraó e espremia as uvas, e entregava a ele. Deus deu a José a interpretação do sonho. Os galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o faraó mandará soltá-lo. Você voltará a seu trabalho. Eu peço, por favor, lembre-se de mim. Fale a meu respeito para o faraó. O chefe dos padeiros, vendo a explicação de José ao copeiro, ficou animado, resolvendo contar seu sonho também. Sonhei que estava carregando 3 balaios na cabeça. No balaio de cima havia todo tipo de comida assada, e as aves vinham e comiam essa comida. José disse: daqui a 3 dias o faraó mandará executá-lo. 3 dias depois, tudo o que José havia dito aconteceu. Só que o copeiro não se lembrou de José, e ele foi esquecido. 10 anos se passaram e José continuava a trabalhar de forma impecável na prisão. Mas sua fé no Senhor era inabalável. Em nenhum momento ele duvidava do Senhor Deus. Ele lhe daria redenção, e aquele sofrimento um dia teria fim. Pensava. Uma noite o faraó acordou de um sonho que o deixou muito assustado, chamando todos os mágicos e os sacerdotes do palácio. Mas nenhum deles
Sabia o significado daqueles sonhos. Furioso e achando que nunca saberia o que aqueles sonhos diziam, passou a vagar pelo palácio, insone, vendo o tormento do faraó. O copeiro lembrou-se de José. Falando dele, o faraó mandou-o chamar imediatamente. José ouvia atentamente. Tive 2 sonhos, disse o faraó. Eu estava de pé nas margens do rio Nilo, quando surgiram 7 vacas bonitas e robustas. Outras 7 vacas magras e feias viam e devoraram as 7 vacas bonitas, mas continuavam tão magras quanto antes. No segundo sonho, eis que no mesmo pé nascem 7 espigas cheias e bonitas. Logo depois, no mesmo pé, nascem 7 espigas queimadas e murchas que devoraram as cheias e bonitas. Contei esses sonhos aos adivinhos e nenhum deles pôde me dizer o significado. Você pode dizer o que são esses sonhos? José disse. Posso sim. O Senhor Deus me revelou. Os sonhos são um e só. As 7 vacas cheias e as 7 espigas cheias são 7 anos de muita fartura no Egito. Mais as 7 vacas magras e as 7 espigas magras. Deus disse que haverá 7 anos de muita fome no Egito. O fato do soberano ter tido o mesmo sonho 2 vezes demonstra que Deus determinou tais coisas para acontecer em breve. O soberano devia escolher um homem sábio, ajuizado e colocá-lo como responsável por toda a terra do Egito. Coloque também administradores para recolher a 5ª parte dos frutos da terra durante os 7 anos de prosperidade. Junte toda a colheita desses anos bons e guardem o trigo debaixo do poder do soberano. Esse será o mantimento que vai abastecer a cidade nos 7 anos de fome. O faraó fez de José o homem mais poderoso depois dele. Então José começou a administrar o Egito junto com o faraó. Anos se passaram e as provisões de Jacó e de sua família estavam no fim. Rubens, um de seus filhos, ouviu que apenas no Egito havia comida. Resolveram ir até lá. Ao chegarem ao Egito, os irmãos de José compraram tudo o que precisavam. Foi nesse momento que José os reconheceu. Tomado por raiva, chamou seu ajudante. Disse quem eles eram. Vendo seus irmãos ali na sua frente, José percebeu que eles não o reconheceram. Então resolveu que ia pregar uma peça neles. Chamou-os de espiões e que eles estavam no Egito para roubar e espionar. Impôs a eles que o irmão mais novo, Benjamim, fosse trazido como comprovação da verdade, já que eles não perceberam que o governador era seu irmão José, vendido como escravo. Jacó amava muito seu filho mais novo e não queria que fosse ao Egito, temendo que algo acontecesse com ele. Já tinha perdido José e não aguentaria outra dor como aquela. Eles haviam prometido ao governador levar Benjamim, comprovando que não eram mentirosos. E com muita insistência Jacó permitiu a ida do filho mais novo. Chegando ao Egito, vendo seu irmão mais novo, José o abraçou e contou a ele quem ele era e que estava vivo e agora se tornara governador do Egito. Ele perdoou seus irmãos e foi ao encontro de Jacó. A saudade o torturava há anos. Foi longo o abraço. Jacó jamais imaginou que seu filho amado estivesse vivo. E o faraó convidou a todos para viverem no Egito, como uma grande família feliz. Vejamos a história de José, cheia de dor, injustiças e traições. Mesmo assim ele perdoou os seus irmãos, que tanto o fizeram sofrer. Em momento algum ele deixou de acreditar em Deus. O perdão, o ato de perdoar é importante, pois nos liberta de sentimentos ruins, como o ódio, a mágoa e a vingança. O perdão é a oportunidade de se livrar das correntes negativas do passado e seguir em frente. Aquele que perdoa deixa para trás o que sente de pior, o desejo de fazer no outro aquilo que foi feito com ele. O perdão é um ato de decisão
no que se refere às questões que perturbam a paz. Quando guardamos mágoa durante muito tempo, sentimos a tentação de nos vingar. Perdoar não significa esquecer, mas sim lembrar do acontecido e permanecer em paz com aquele que o feriu e consigo mesmo. Ao perdoar é possível libertar-se do sentimento de amargura que pode sufocar, não deixando que vivamos uma vida plena. Para conseguir perdoar, é necessário que, mesmo lembrando daquela dor, que essa lembrança não abale seu presente, nem sua paz. Ainda que a injustiça sofrida tenha sido devastadora, ela não deve tornar a pessoa que sofreu essa injustiça num ser vingativo. Se não conseguirmos nos livrar da mágoa, devemos orar pedindo a Deus força. Dessa forma Ele nos dará. Lembre-se, a vingança é do Senhor Deus. Ele te fará justiça. Salmo 15. Davi foi muito perseguido por seus inimigos. Oremos pedindo a Deus proteção contra os nossos inimigos. Salmo de Davi. Quem, Senhor, poderá ser hóspede do vosso tabernáculo? Quem poderá habitar na vossa montanha santa? O que leva uma vida sem mancha e pratica a retidão, e diz a verdade no seu interior. O que não injura com a sua língua e não faz mal ao seu próximo. O que desdenha com o seu olhar os ímpios, mas estima os que temem o Senhor. O que não falta ao seu juramento, mesmo desvantajoso. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. O que assim age jamais sucumbirá. Palavra do Senhor. Obrigada por visitar o canal. Se inscreva. Deixe seu like.